Você já ouviu falar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Eu tenho certeza que sim, porque essa é uma bem-aventurança que se popularizou muito por aí. Mas Jesus nunca disse isso. Não, pelo menos da maneira que se repetem, e muito menos da maneira que se interpretam por aí. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, a gente tem o início do Sermão do Monte, que vai se prolongar pelo capítulo 5, 6 e 7. O sermão começa exatamente dessa forma no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Presta bem atenção, porque Jesus não diz os pobres de espírito, mas ele diz os pobres em espírito. E essa pequena diferença faz toda uma diferença gigantesca na hora da interpretação. Quando nós falamos pobre de espírito, na língua portuguesa isso indica pra gente uma falta, uma ausência, a deficiência de alguma coisa, a deficiência de espírito. Então quando eu digo pobre de espírito, eu também posso interpretar isso como alguém mentalmente limitado, como uma pessoa tola, uma pessoa ingênua. E interpretando dessa forma, a gente acaba fazendo com que uma pessoa tola, uma pessoa ingênua, com que a ingenuidade seja o motivo de se receber um prêmio. E não é isso que a palavra está dizendo pra gente. Agora, quando nós dizemos pobre em espírito, que é exatamente o que está no texto, essa preposição em, ela vai mostrar pra gente um estado, uma condição, uma postura. Não está falando de uma incapacidade intelectual, não é isso, mas de uma condição, de uma atitude espiritual adotada por aquela pessoa. O que reconhece a sua dependência de Deus, o que não confia na sua própria justiça, aquele que sabe que mediante a Deus não merece nada. A gente pode dizer aqui que pobre em espírito é o oposto de soberba espiritual. Jesus ele não está exaltando a ignorância, o tolo. Não, muito pelo contrário. Nós temos exemplos de Jesus exaltando pessoas como o publicano, que dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pobre de espírito, falta de inteligência, tolice, ingenuidade, um termo errado biblicamente. Pobre em espírito, reconhecimento, humildade, dependência de Deus, o ensinamento correto de Jesus. E é isso que Jesus está dizendo, que o reino dos céus pertence a essas pessoas. O reino dos céus não é para aqueles que se acham ricos espiritualmente falando. Não. O reino dos céus é para aqueles que têm a plena convicção, a certeza e reconhecem que sem Deus eles não são nada. Vigia, crente, e que o Papai do Céu te abençoe sempre.